Salve, salve, fã de Runeterra, de League of Legends, de Arcane, de tudo mais que envolve esse universo que a gente ama tanto. Sejam bem-vindos, eu sou o King e você está no canal do King e em outros canais também, né, aqui no Fogolumes e talvez até no canal do Snuckle, porque agora podemos fazer collabs no YouTube. Olha só que interessante. E tô com ele aqui, meu parceiro, meu duo das antigas, salve Snuckle. E aí, guys, aqui é o Sinuca, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E bora lá trocar essa ideia aí sobre Zahen, o último campeão de 2025 e último campeão lançado pelo League of Legends, que eu pessoalmente gostei bastante, mas sei que tá dividindo um pouco as opiniões em relação a visual, mas estamos aqui para reagir e comentar um pouco as falas dele, falar um pouco de splash art e vamos nessa. Deixa o like, se inscreve aí em todos os canais. Quem for do canal do King vai no canal dos Fogolumes, quem for dos Fogolumes vai no King e vamos fazer essa troca aí. Perfeito. E cara, estamos começando aqui pela splash art do Zahen, né? Foi revelado acho que no domingo ali depois da final do Mundial, né? Faker aí mais uma vez campeão. O Faker é hexa antes do Brasil no futebol, olha só. E cara, saiu a splash art do Zahen. Ela trouxe algumas questões, tá? Mas antes da gente ir para as questões, vou trazer aqui já pro meu mano Snuckle, que é um artista. Então, acho que é a melhor pessoa para começar. Tu gostou? Achou bem executado? Gostou da ideia? E aí? Cara, assim, eu pessoalmente gostei. Inclusive, a splash, ela tá bem condizente com a animação, né? Porque as splashes do LoL, inclusive pra quem acompanha os Fogolumes sabe que eu sou muito crítico das splashes do LoL, porque elas tendem a distorcer muito, por exemplo, o que as coisas fora do LoL fazem. Se você pega o Victor de Arcane e compara com o Victor da splash do LoL, né? Você vai ver que tem ali uma diferença. Mas nesse caso aqui, a do Zahen tá combinando bastante com o que a gente viu ali na animação da Fortiche. Então gosto quando eles têm essa coesão. E pra além disso, cara, tipo, tecnicamente falando, não tem muito o que falar, né? A equipe de arte do League of Legends é, tipo, topo da cadeia alimentar no que se refere a arte na indústria de games, né? Os caras são incríveis. E falando mais de aspectos de lore, assim, se você analisar bem, tipo, tem um pouco de tudo, né? Que o Zahen é. Você tem ali o corpo do Xin Zhao, né? Então os caras puxada para esse lado asiático, né? Isso tudo vai remeter ao Xin Zhao, que é o receptáculo, mas ao mesmo tempo você vai ter ali a arma, essa asa, né? Remetendo à hemomancia, o próprio corpo ali, se você pega na área das costelas, você vê um vermelho que vai subindo pelo pescoço ali, remete também aos Darkin, o chifre ali em cima da cabeça e tudo mais. Sabe o que eu não tinha pegado do chifre antes? Não tem o chifre no design original, né? Talvez a essa altura, tô falando aqui já na terça, talvez esse vídeo saia na quarta pra você, não tenho certeza. Mas, enfim, tô aqui já na quarta-feira, talvez você já tenha ouvido em outro lugar. Mas aqui nem tanto, mas principalmente na animação, o chifre do Zahen tem o formato da ponta da lança do Xin Zhao. Ah, nem tinha reparado nisso. E aí entra também outra coisa, né? Porque esse tom acinzentado da pele, ao meu ver, é remetendo a essa coisa demaciana da Petricita, sabe? Eu não sei exatamente como isso vai se dar nos poderes, mas esteticamente está remetendo a Petricita. Eu não sei se poderes de Petricita vão fazer parte do leque de habilidades desse campeão na lore, mas esteticamente ela tá presente nesse tom pálido, né? E acho que é por isso também que o Zahen pra tu, quem lembra muito um vampiro, né? Cara, eu adorei a splash dele, né? E eu gosto... Até falei pro pessoal do Twitter, né? Que, cara, existe um jogo muito das antigas chamado Legacy of Kain lá do PlayStation 1. Eu joguei o 2, né? Legacy of Kain The Soul River, que é sobre... Tem uma primeira cinemática muito massa sobre um diabão lá, que ele vai assumir o trono, sei lá, não lembro a lore, mas acho que ele vai assumir o trono do inferno. Aí tem um outro diabão das antigas, que é o atual rei, fica com inveja, porque esse diabão mais novo, ele tem asas, assim, tá ligado? E, nossa, me lembra muito as asas aqui do meu mano Zahen. E aí, na sequência, o vampiro mais velho arranca as asas do mais novo e joga ele num poço de condenação. Mas me lembra muito esse design, assim, das asas
pareadas com o ombro, ou às vezes até mais abaixo, assim, cara. Muito, muito maneiro. Sim, também acho, concordo. Sobre a questão da Petricita, eu vi o Jael falando sobre isso. Não lembro se no Twitter ou se eu vi ele falando no canal dele. Que a essa altura eu já vi tanto conteúdo. Mas eu acho que sim, tem a Petricita no design na composição orgânica aqui do meu mano. Mas eu realmente não tenho certeza se essa cor acinzentada dele é por conta da Petricita em si, ou se foi só um design que eles quiseram deixar pra ele ficar um pouco mais humanizado também, do que em comparação aos outros Darkins, assim, né? É sempre esquisito como é que vai ficar a cor da pele de um Darkin, assim. Tipo, a do Haast fica muito vermelha, a do Atrox fica muito vermelha, mas a Naafiri também tem uma parte dela que é esbranquiçada. O Varus, ele tem uma coloração completamente humana do torso dele, sabe? E ele tem as pernas roxas, por sei lá qual motivo. Então, eu já vi Darkins que tem inúmeras colorações e não necessariamente ligadas a exatamente o que eles fazem, assim. Então, acho que tem Petricita aí, mas eu não vou tão deep de ele é cinza por conta da Petricita, tá ligado? Sim. Bom, temos uma outra splash art que vai ser da primeira skin dele, e Jornada Imortal vai ser a primeira skin dele aqui. E eu acho que era nessa que a galera tava falando sobre o tamanho da mão dele, né? Que ficou colossal. Particularmente não é uma skin que me agrada. Eu achei ela... assim, cara, verde não é minha cor favorita, e eu acho muito chato como vários campeões... É porque verde é o contrário de vermelho, assim. Vermelho, roxo é uma coisa que eu complementar do vermelho. E aí tem muito boneco que sai vermelho e ganha uma skin verde. Aí eu não gosto da skin verde de cara, assim. Tipo, o próprio Haast, a primeira skin dele é um pouco verde, assim, né? Mas aí, tu gostou? Tá lindo, de qualquer forma, assim, tá bem executado. Tecnicamente, né? Mano, dificilmente, tecnicamente, uma splash art dessa fica mal feita, porque eles executam aplicando todos os fundamentos aí de pintura e não sei o que, pra esteticamente ela ser tecnicamente um primor. Mas falando de gosto pessoal, também não é uma coisa que me agrada muito, assim, essa estética de... Não é nem mitologia chinesa, porque eu gosto de mitologia chinesa, mas eu acho que é muito a paleta de cor mesmo. Eu também não sou tão fã assim de verde, minha cor favorita é azul, né? Gosto de preto também, mas verde não é tanto uma cor que... Tanto que eu não tenho roupa verde, tá ligado? Não tenho camiseta, calça verde, essas coisas. Então, não é uma cor que me agrada, mas, assim... falando da mão, cara, eu lembro quando o Xanté saiu, que fez toda uma discussão sobre o tamanho, os braços dele, a mão, exemplificando ali com pessoas pretas, né? Tu acho que até usou alguns exemplos de jogadores de basquete, ou foi lutadores de boxe, eu não lembro agora exatamente qual foi a exemplificação. Não, eu lembro de ter falado assim, gente, o Xanté, ele é só o pico da execução física de alguma coisa, tipo assim, de qualquer coisa, e a gente não está acostumado com o extremo da morfologia humana, tá ligado? Se você pega o basquete mesmo, você tem o Shaquille O'Neal que tem 2 metros e tralalá, e ele é forte, tá ligado? Ele não é exatamente ágil, mas ele é forte e minimamente móvel, coisa que geralmente as pessoas não são quando tem aquele tamanho. E tem um outro jogador muito famoso, né, que é o Kawhi Leonard, que o apelido dele é The Claw, a garra. Porque ele não é tão alto, mas sei lá, tipo assim, ele tem 1,90, mas ele tem a mão que uma pessoa de 2,30 metros teria, tá ligado? Então a mão dele é gigantesca, assim. Sim. E aí, assim, você não consegue usar as justificativas que tu deu pro Xanté, por exemplo, aqui pro Shinzal, porque realmente só não existe uma mão desse tamanho, assim, não é algo que exista. Só se for uma coisa realmente fora do padrão genético, assim, algo meio bizarro que rolou com alguém. Mas tem uma coisa na arte que a gente diz que é assim, tem que funcionar pros seus olhos, porque assim, a arte tem fundamentos, assim, perspectiva, a teoria da cor, composição, tudo isso faz parte dos fundamentos de pintura, de desenho e tudo mais. Só que, para além disso, um trabalho bem feito é um trabalho que agrade os olhos. E isso tá acima dessas regras, entendeu? Então, assim, olhando para esse trabalho, a gente percebe que as mãos estão tecnicamente aplicadas de forma errada. Não existe perspectiva que justifique isso.
né? A mão dele tá até um pouco mais à frente, assim, na câmera. Tipo, ele não tá totalmente de lado fazendo esse gesto. Não é assim, na mesma altura da mão. Ele tá um pouco mais à frente com o braço, assim. Só que não tem como distorcer esse ponto. Então, tecnicamente, foi algo ou proposital, realmente, eles quiseram deixar a mão desse tamanho, ou foi um erro. Eu acredito que, pelo nível de artistas que a Riot tem, isso foi proposital. Eles querem que seja desse tamanho mesmo, não é um erro, sabe? E assim, apesar da mão ter esse tamanho, tipo assim, não é também um problema, sabe? Uhum. É uma parada que, olhando pro trabalho como um todo, legal, esteticamente tá interessante. Então, no final das contas, é só um detalhe que a gente repara, mas não é um problema no final das contas. Uhum. Eu fico pensando se é uma questão de portrait, tá ligado? Assim, não sei se vocês estão ligados, mas às vezes as artes das splash arts são reaproveitadas em lugares que a gente não percebe que elas estão sendo reaproveitadas. Uhum. E às vezes, enfim, isso aqui pode parecer que eu tô passando pano, mas é tipo assim, puta, ele vai ser utilizado no TFT, e aí precisa ter um quadrinho dele bem pequeno, e se ele não tiver com essa mão colossal aqui, vai parecer outra coisa, vai parecer outro personagem, tá ligado? Uhum. Tanto que algumas splash arts no TFT, elas têm alteração de cor muito alterada assim mesmo, pra você, putz, tô jogando com essa composição no TFT, aí você bate o olho rápido, você vê menininha cabelo vermelho, pá, peguei, menininha cabelo vermelho, pá, peguei, sabe? Porque no high level precisa muito disso, de você ser rápido em compra e em rerolar os seus itens ali, né, os seus bonequinhos. Então, pode ser algo desse tipo. É só pra ficar mais reconhecível em algumas circunstâncias, mas realmente a mão ficou bem grandona mesmo. Bom, família, pequeno cortezinho, e agora a gente vai reagir aqui ao vídeo do campeão em destaque do Zahin. Vamos lá. Encarceramento para deter a ameaça de outros Darkins, Zahin voltou para lutar de novo contra os próprios pares e contra si mesmo. No jogo, Zahin é um lutador mortífero que bate de frente com os melhores. Misturando dano de sustentação, mobilidade e ataques básicos, o guerreiro Darkin ascende em combate e pode ficar imbatível ao longo da batalha. Descubra o poder de Zahin, o indissociável, no campeão em destaque. Cara, vamos lá. Qual é a desse subtítulo? O indissociável. Faz ideia disso? Indissociável. Tipo, tem um significado que não é um só, tá ligado? Tipo, mas basicamente o que eu entendo é que é inseparável. Tipo, que não pode dissociar, né? Então, tipo, alguma coisa quer dizer que ou isso é de uma forma metafórica, tipo, ele é indissociável do todo que ele é, por exemplo, ele é Darkin, ele é ascendente, ele é isso, essa mistura de várias coisas, isso é indissociável, não tem como separar, é parte do ser, tá ligado? Ou é algo mais literal do que aconteceu. Tipo assim, o corpo do Shinzao, né, com a corrupção, com o Darkin, é indissociável essa coisa. Pra mim, eu só interpretei dessas duas formas, assim, esse subtítulo. A passiva é cultivação. Eu vi que vai ser roubado. Cara, eu vi que ele recicla coisas do Atrox antigo. E eu sou uma baita viúva do Atrox antigo. Eu já falei, mas vocês acompanham, vocês já devem ter me ouvido falar que eu jogava com aquela porra no top, no jungle, no mid. E eu ganhava. Eu ainda era muito noob na época que eu jogava com ele. Mas eu smurfava com aquela porra. Cada ataque e habilidade que atingem um campeão inimigo enchem Zahin de determinação. Cada nível de determinação concede dano de ataque adicional até ele atingir a potência máxima. Mas já a gente fala disso. O que é a Glaive Darkin? Depois de conjurar o próximo ataque, golpeia 2 vezes causando dano adicional, aplicando efeitos ao contato e curando parte da vida máxima. Reconjurar... Falou golpeia 2 vezes, mas eu não vi golpear 2 vezes. Não, eu também não. Da vida máxima. Reconjurar dentro de 4 segundos fortalece o próximo ataque com mais dano em um arremesso ao ar. Ah, tá. Acho que fica ativado, né? Tipo, golpeia 2 vezes é porque, tipo, você vai clicar... vai ficar de outra corzinha e você usa de novo. Tá. Causando dano adicional, aplicando efeitos ao contato e curando parte da vida máxima. Reconjurar dentro de 4 segundos fortalece o próximo ataque com mais dano em um arremesso ao ar. E arremessa o cara pra cima em homenagem ao Shinzao, né? Que também arremessa o cara pra cima. Ou seja, Zahin é bem focado em ataques básicos. E os dele não são nada básicos.
Com o W, temível retorno, Zahlen golpeia à frente, causando dano a todos os inimigos atingidos e arrastando até ele. Além de não deixar nenhum covarde fugir, o W é ótimo para acumular a passiva no calor da batalha, já que a aciona 2 vezes, uma com o golpe inicial e a outra quando arrasta, e pode... Cara, ele parece o kit original do Aatrox, com um pouquinho mais de dificuldade de você usar um pouquinho mais a cabeça, né? Porque, tipo, ele também lembra o Renekton, né? Que tem a barra de fúria, aqui você tem a barra de determinação. Você tem que saber bater e estacar isso aqui rapidinho, porque você vai ficar mais forte quando encher, e se tu morrer, você volta, né? Que eles não apresentaram ainda, mas tem esse fator. de atingir vários inimigos de uma vez. O E é ímpeto áureo. Zahlen avança por uma curta distância e brande a Glaive, causando dano a todos os inimigos ao redor. Os alvos no limite do golpe sofrem ainda mais dano. Seja para perseguir oponentes ou se reposicionar, o ímpeto áureo vale ouro. Por fim, a ult dele é Desfecho Fatídico. Zahlen se prepara para a batalha, decola e pousa com tudo no meio da luta. O impacto em área aumenta a determinação para cada campeão inimigo no local. Se usar na hora certa, a ult pode virar o jogo a favor do Zahlen, mas o verdadeiro poder dele vem ao atingir o último nível de determinação, que libera a outra parte da passiva. Com o máximo de acúmulos, Zahlen dobra o dano de ataque de cultivação da guerra e, na próxima vez que morrer, ele revive depois de um tempo com parte da vida máxima. É Zahlen com Z de zumbi. Cara, se a gente for usar a lógica das habilidades pra tentar pensar a lore dele, eu acho que o Zahlen, ele é tipo aquele lá que quanto mais batalha, mais forte fica, sabe? Tá dando muito a entender isso. O nome do bagulho é cultivação da guerra, tá ligado? Vamos ver de novo, peraí. A outra parte da passiva. Com o máximo de acúmulos, Zahlen dobra o dano de ataque de cultivação da guerra e, na próxima vez que morrer, ele revive depois de um tempo com parte da vida máxima. É Zahlen com Z de zumbi. É sábio temer o meu retorno. Zahlen vira uma grande ameaça com o tempo, então inimigos espertos recuam mais cedo ou cortam as asas dele antes que atinja o potencial máximo para terminar com tudo. Se usar bem... O Wendel é muito engraçadinho, né, cara? Mas sobre o que você tava falando, tem uma coisa que eu gosto muito no design dos nossos manos ascendentes, Darkings, que é... A gente até tava falando sobre isso um pouquinho off, que é a gente imaginar o que exatamente eles foram, né? Mas, por exemplo, o nosso mano Nasus, ele era, sim, um combatente. Muita gente fala assim, mas ele não era um combatente. Não, ele era um combatente muito provavelmente tão bom quanto o irmão dele, mas ele se tornou um general, e aí quando ele começou a comandar as tropas, aí ele foi levado a, puta, esse cara realmente é foda, né? E o Renekton era um dos, tipo assim, um ponto fora da curva fisicamente, né? Então, ajudava também ali o Nasus, né? E aí, enfim, isso tudo vai dar pro Nasus a aparência de ser o chacal, inteligente e tal. E já o nosso mano Zahlen, eu fico imaginando qual posição social ele tinha antes de se transformar. Porque o kit de batalha dele e também o feito de batalha dele na lore, de ter derrotado todos os outros irmãos dele, demonstra que ele é um hábil guerreiro, né? Inclusive, por exemplo, a gente tira muito o Hash pra merda, né? Mas a gente sabe que o Hash, ele era um duo. Tipo, eles eram também dois guerreiros muito foda, o Hash e o Ratão. Mas aí, enfim, na hora de ascender, um deles virou ascendente, o outro virou Bakai. Mas o Hash não é um merda também, né? Então... Mas ele se tornou uma ave, né? E aí a ave, ela tem, dentro do aspecto aí de guerra e tal, aquela questão da visão superior. Então também é ligado a pessoas estrategistas em combate, né? Sim. Nosso mano Zahlen provavelmente era muito foda de guerra mesmo, né? Provavelmente. Tanto que na história ele... Assim, a gente tipo, precisaria entender mais da história dos Darkin pra ver como foi. A gente ainda sabe pouco. Mas, porra, ele foi o cara que lutou contra, né? A guerra contra os Darkin. Então, bancar essa tem que ser foda, velho.
essas técnicas ancestrais, você vai brilhar numa luta demorada com a grande sustentação dele, desafiando a morte e a derrota. Ascendente, Dusty. Eu sou a lâmina no limiar. Se você gosta da arte do combate e de campeões inabaláveis como Illaoi, Darius e Jax, experimente o Zahen. Talvez o Legal. Darkin meditativo Só um seja campeão o que... desgraçado. Eu vi uma galera no Twitter protestando, falando que vai jogar com ele suporte. Porque ele achava que ele ia ser suporte, tá ligado? guerreiro pra você. É tarde demais pra misericórdia. Destrua seus inimigos até sobrar apenas você com Zahen, o indissociável. E assim, coisas que eu não tinha comentado até agora. Eles literalmente me devolveram o Atrox, tá ligado? Que eu falava muito que eles pegaram a personalidade do Atrox antigo e deram para o Jin. Porque o Atrox antigo era o no massacre eu floresço, tá ligado? Sim. Aí tiraram isso e deram para a porra do Jin. Beleza, eu adoro o Jin, acho ele um personagem incrível também. Mas, né, eu adorava o jeito que era o Atrox. No Atrox novo, restou a elegância no combate, que o Atrox ainda tem. Você vê, se você pegar a animação de perto do Atrox, na hora que ele vai pular pra dar o terceiro Q dele, ele passa a lâmina de uma mão pra outra quando tá girando, tá ligado? Ele é um exímio combatente. E agora voltou, mano. Além do kit de ressuscitar no Zahin, tem essa coisa de ser o cara que vai pra guerra de salto, tá ligado? Ele tá elegante batalhando. Então, porra, me agrada muito. Sim. Provações do Crepúsculo. Beleza, vamos ver as falas agora. Vamos lá, família. Vídeo completão pra vocês. Agora a gente vai ver as falas aqui no canal Draco Interações, família. Cheguem no like. Show? Vamos lá. A Clive obedece a mim, não à guerra. Ok. Isso é Sim. demonstrando um pouco do controle dele, né? Uhum. Ascendente, Dusty. Eu sou a lâmina no limiar. Bom, posicionaram o boneco literalmente, né? Sim. Isso é uma parada que tava dando discussão, né? Eu literalmente fiz um post hoje, gastei umas 2h30 fazendo sobre... O Zahin não é E eu tinha falado, né? O Zahin não é exatamente um Darkin, né, família? Tá claro, ficou claro na construção dele de que ele não enlouqueceu. As pessoas acham que o Darkin é vermelho daquele jeito e não douradinho igual o Azir porque ele sofreu corrupção do vazio. Aí a gente conseguiu, aos poucos, explicar pra comunidade que não é isso. Mas agora a comunidade acha que é tudo culpa da hemomancia. Depois de Arcane, Briar, né? Saíram muitas coisas nos últimos anos que revisitaram a hemomancia. Então, eu acho muito legal que a hemomancia entrou no senso comum da galera, tá ligado? Mas agora eles olham pros Darkin e falam, eles não são douradinhos igual o Azir por conta da hemomancia. E aí... Não, e pode aí... falar. Não, e aí, tipo assim, é isso, mas não só isso. Podem existir Darkins que são exatamente como o Azir. Douradinho, bonitinho. Só que ele é um Darkin. Um Darkin é tipo um título, né? Então, assim, quer ver uma correlação muito simples? Político. Se você gostar do político, você vai falar que ele é um grande líder, tá ligado? Mas se você achar ele um merda, você vai falar que ele é um corrupto. Tá a mesma coisa, né? Se o deus guerreiro, que todos eles são deuses guerreiros, se o deus guerreiro, você gosta dele, ele é um ascendente. Se você acha um filho da puta, ele é um Darkin. Darkin significa caído em Shurimani antigo, tá ligado? E dentre os Darkins, aqueles que se envolveram com hemomancia e muito provavelmente com a Zolani, aí eles são Darkins que têm essa aparência demoníaca e avermelhada. Mas essa aparência também vem porque eles estão tentando se refazer enquanto douradinho lá. E eles são loucos, então eles não conseguem. Então eles viram, como eles mesmos falam, um mero construto que almeja ser o que já foram antes. Aqui foi um resuminho aí, né?
É porque, tipo, algumas pessoas têm uma certa dificuldade pra entender que Darkin não é uma raça, né? É. Eu até falei isso numa thread que eu fiz no Twitter. A raça é o ascendente, né? Uhum. Mas o Darkin não é uma raça, é o ascendente em um outro estado, sabe? É isso que a galera tem dificuldade de entender. Então, a pessoa que pensa que Darkin é uma raça, ele vai pensar com a interpretação de como funciona a classificação de coisas dentro de pacotes, né? Então, tipo, a raça dos Darkin, ela tem a fisionomia, a forma parecida com o Atrox. Foi estabelecido isso na cabeça dela, né? Que a raça tem que ser vermelha, tem que ser monstruosa, tem que, sabe? Tem aqueles... sempre ser louco de pedra, sabe? E não, o Darkin é um estado. E pra o Darkin existir, o ascendente precisa chegar naquele ponto do estado mental e físico, sabe? E não é o caso do Zarren. A história dele explica muito bem isso. Ele é um ascendente que, sim, estava em processo de decadência, mas ele conseguiu colocar um limite, ele conseguiu parar esse processo, sabe? Ele controlou-se ao ponto de conseguir desacelerar ou impedir, né, a decadência dele. Por isso, ele não é feito Atrox, ele não é feito Naafiri, sabe? É simples assim, tipo, não tem nem muito o que falar. E aí vem aquela questão, então eles ficaram loucos ao enfrentar o vazio? Não também. Eles vão ficar loucos porque o cérebro deles não aguenta ser imortal. É literalmente isso. Eles têm todo ascendente, passa por um processo que endeusifica o corpo deles, enchendo eles de magia cósmica, tá? Aí entra outra teoria aqui, marginalmente, que talvez de outras magias de Runeterra, mas tudo bem. Magia cósmica. E a mente deles, né? O cérebro deles não é alterado? Sim, o cérebro fisicamente sim, mas metafisicamente a mente não, certo? E aí aquela mente dentro daquele ser vai se degenerando. E isso é um tema recorrente até de Runeterra. O próprio Vladimir também passa por isso, porque ele também tem um corpo eterno que a mente dele não acompanha. E eu tenho pra mim de que, tipo, os ascendentes, eles nascem condenados já, sabe? Só que, como tem esse processo de Darkin no meio, a gente não conseguiu ver os ascendentes por si só, sem precisar de hemomancia ou a guerra contra o vazio pra chegar nesse ponto, né? Mas a gente tem um exemplo, o Renekton. O Renekton, ele não é um Darkin. Por muito tempo a comunidade teorizou, né? O Renekton é um Darkin, por quê? Porque ele é esse ascendente malucão, né? Sangue nos olhos, não sei o quê. Não, ele não é um Darkin. Diferente do Zarren, né? Ele não é um Darkin por N motivos, que eu não vou explicar agora, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas ele é uma prova de que os ascendentes não precisam da hemomancia, da guerra contra o vazio, ou dessas coisas pra enlouquecerem, pra entrar em processo de decadência. Porque pra mim, o Renekton é um ascendente decadente, sabe? Só que ele ainda mantém aquele visual que a gente entende como o visual de um deus guerreiro. Não aquela coisa que o Atrox tem, que o Rast, Zolani, Naafiri, etc. Sabe? Então, assim, a partir do momento que um humano se torna um ascendente, tem pra mim que já é condenado. Em algum momento, a mente vai entrar em colapso, sabe? Porque aí é que entra a questão. Pros Darkin, foi por uma série de fatores. Foi a queda do Império, foi o próprio processo natural de decadência de um ascendente. Foi a ganância neles. A ganância, o orgulho, a arrogância. A guerra contra o vazio também tem parte de contribuição nisso, porque é a guerra contra o vazio que coloca os ascendentes num lugar de tipo, caralho, a gente não é tão foda assim, olha o que essas criaturas aqui fizeram com a gente. E eles perdem todos os líderes, cara. Tipo, imaginem assim, guys, que os ascendentes, eles eram como barões, ou duques, ou condes. Você tinha o Azir no comando central e depois você tinha lá em terras longínquas um ascendente mandando. Eu até coloquei a queda de Shurima, quando acontece a queda de Shurima, num determinado período de tempo, eles perdem o imperador, que morre, eles perdem o grande sacerdote, que era o Zeraf, né, que era o traidor, e aí nisso morre o Renekton, que era um grande guerreiro,
Quando morre o Renekton, o Nasus se exila, tá ligado? Então o Nasus também se afasta. Tinha o Atrox, que era outro grande general, que tava com a tropa dele se fudendo em Ikatia, tá ligado? Sim. E depois morre a Setaka. Então todos os grandes líderes que mantinham o Império amarrado, morrem todos. Ou somem, tá ligado? Sim. E tipo... O próprio Império, né? A queda do próprio Império também é um fator nessa equação, porque eram 3 coisas que os Ascendentes tinham muito orgulho deles mesmos, do Imperador e do Império. E eles perderam meio que os 3, porque quando o Imperador morre, eles perdem. Quando o Império cai, eles perdem. E eles não se perdem, mas eles perdem aquela noção de que eles são invencíveis quando o vazio simplesmente oblitera a Setaka na frente de todo mundo, sabe? Mata um monte de Ascendentes nesse tempo de guerra. Então, eles perdem os pilares do orgulho deles, sabe? Então, isso acaba afetando bastante. Se a gente vai pro Crepúsculo dos Deuses, eles começam a ter cicatrizes. Tá ligado? Que é uma coisa que, se a gente acompanha via Renekton, nem é pra eles ter. O Renekton só tem cicatrizes quando ele tá deprimido. Então, tipo, mais uma vez, sobre como a aparência física está intrinsecamente ligado à saúde mental de um ascendente. Né? E aí, onde é que entra a Hemomancia nessa situação? Quando a Guerra da Arquim, quando eles começaram a brigar entre eles, ou seja, quando a Guerra da Arquim começou, alguns da Arquim apelaram para Hemomancia como forma de obtenção de mais poder, como Zolani, como Atrox e etc. E aí é que eles começam a ter esse visual que a gente conhece. Só que um Darkin que não tem contato com Hemomancia não necessariamente vai ter esse visual. É importante esclarecer isso, né? Só que, tudo bem, a Riot não canonizou isso 100% ainda, mas eu acredito que seja o que eles vão fazer. A Zolani meio que obrigou todo mundo a ter contato com Hemomancia em algum nível, então meio que dificilmente a gente vai conhecer um Darkin que não tem... Seja um pouco, o próprio Zahin tem essa coisa de cores vermelhas, Hemomancia e tudo mais, né? Enfrente a corrupção ou morra por ela. Por quem você foi. Por quem você deve voltar a ser. Eu me ergo sobre a ruína. Sobre a redenção. Interessante, né? Realmente é uma jornada de redenção desde da primeira guerra ali contra os falsos Kamei. Já é uma jornada de redenção do nosso mano Zahin, né? Sim. Morte desnecessária. Esta era esquece o peso da guerra. Deus guerreiro, repouse sob as areias. Todo o resto decai. Você me faz ser cruel. Você não estará a salvo. Que nobre buscar a união, Naafiri. Essa aqui eu vi que é uma interação quando a Naafiri fala que o poder reside na unidade, né? E aí, que tem essa questão da... Né? Enfim, a Naafiri, ela traz uma coisa de interessante, tá? Que é uma divagação sobre ela, que se ela queria ter aprendido o que ela aprendeu com os cachorros antes pra poder ter ensinado pros irmãos dela, que a unidade da matilha é o verdadeiro poder. Então, né, vem... Olha só, né? Uma coisa bem escrita na Naafiri, esse remorso da fragmentação que os ascendentes tiveram, né? E aqui... É importante você lembrar uma coisa, né? Tipo, como a galera tem muito Atrox como grande símbolo da Arquim, muita gente olha pro Atrox e só pensa que o Atrox deve ser um Ctrl-C, Ctrl-V dos outros, tá ligado? Só que não, o Atrox, ele tem motivações muito específicas, pessoal. Sim. Os outros da Arquim não são como ele, sabe? Essa coisa de obliterar o mundo, a existência, é uma coisa do Atrox. Na verdade, a grande guerra da Arquim, ela se inicia porque os ascendentes começaram a discordar entre eles de como deveriam ser os rumos do Império de Shuriken depois da queda do Império do próprio Imperador. Então você vai ter cada Darkin com uma visão muito clara do que é poder, do que é união, como por exemplo a Naafiri e o Zahin, entendeu? Então acho que é até normal que no futuro a gente veja, quando a gente conhecer mais o Haast, o Varus, etc., que todos eles, nenhum deles estava exatamente querendo acabar com tudo. Todo mundo queria reconstruir, trazer eles de volta à glória. Só que eles tinham visões divergentes de como fazer isso. E por isso que a guerra rolou, sabe? Então a Naafiri vai ter essa coisa da matilha,
sabe? O Zarrin é contra a própria corrupção da Arkin, sabe? A Zolani também tem aquela coisa da união, só que ela foi pela união forçada, né? Ela impôs a Imomancia pra controlar os próprios irmãos. A Zolani é sobre controle, né? Aquela uma pessoa que acha que pode decidir o melhor pra todos. Exatamente. E aí, claro, você deve ter um Darkin mais anarquista nesse meio. Mas, tipo, no final das contas, tipo, eles têm muito de como as coisas deveriam ser. É por essas motivações serem tão claras e tão fortes dentro deles que eles começaram a brigar entre si, sabe? Inclusive o Atrox, mano. Eu, obviamente, não tenho esperança de que esse canal vai ficar gigantesco do nada, tá? Mas, então, não vou prometer. Mas saibam aqui que eu adoraria fazer um vídeo pra vocês, que é fazendo uma ligação sobre coisas que eu aprendi essa semana, que é o quanto o Atrox parece com a criatura de Frankenstein. Minha mina leu ano passado o livro Frankenstein original de Mary Shelley, né? A gente foi comentando. E aí a gente... e aí saiu o filme do Guillermo del Toro, né? Recentemente. E aí, tipo assim, o Atrox é a criatura de Frankenstein. Literalmente, se vocês conhecem o livro e assistiram um filme, o Atrox só quer morrer. E ele não é capaz de morrer, mano. Tá ligado? E aí ele fica tipo, mano, como é que morre, mano? Quero morrer, mano. Vou explodir o mundo pra morrer aqui, tá ligado? Pois é. Por para além da mera brutalidade. Lâminas voltarão a se chocar e a terra há de tremer. Vai se fuder, né, mano? Aqui, assim, aqui a Riot tá fazendo... vai se fuder. Little mentions to Zolani, tá? Eu lembro de qual é cada frase envolvendo a Zolani. Mas na descrição da batalha final da Zolani é falado de que o combate entre ela e os outros entes ali fizeram a terra tremer. Tá ligado? Eu acho que, pra quem gosta aí da Guerra da Arkin que o League of Legends, não, que o Legends of Runeterra fez lá com Zolani, Mihira e companhia, assim, eu acho que a Riot ela tem pretensões de fazer essa segunda Guerra da Arkin acontecer. E eles vão se inspirar, sim, em muita coisa que o lore fez, só que eu não acho que vai ser exatamente como o lore fez. Não, também acho que não. Até porque eu acho que agora a gente tem peças novas nesse tabuleiro, né? Naafiri, o Zarrin e tal. Então, eu acho que sim, Zolani, eventualmente... Eu não sei se a Zolani vai chegar a virar um campeão do LoL, tá, pessoal? Pode ser que vire. Mas, independente disso, eu acho que essa segunda Guerra da Arkin como arco narrativo vai acontecer. Canonicamente, oficialmente mesmo, assim, com a Riot bancando mesmo o bagulho. E muita coisa eles vão pegar ali do que o lore mesmo usou. Mas eu acho que vai ser muito mais interessante, porque agora eles vão colocar, por exemplo, Zarrin no meio... Naafiri no meio. E, cara, tipo, a Zolani no lore, ela é tratada como essa Darkin, tipo, acima dos outros, né? Tipo, ela é muito mais forte que todo mundo, assim, e tal. Só que eu acho que, pra ficar legal de verdade, vai ser mais interessante se a Zolani, ela não for tão overpower, sabe? Ela for forte pra caralho, a ponto de ter que juntar uma galera pra lidar com ela. Mas, tipo, a Zolani precisa ter alguém que consiga bater de frente com ela. Tá ligado? Porque senão vai ficar meio sem graça. Na minha visão. Se ela só perde pro Blip, é difícil. Tá ligado? É difícil. A Zolani, aí, enfim, vocês sabem que eu adoro fazer as comparações. O arco de construção dela é muito parecido com o Cell. Saca? E eu gosto disso, nesse sentido de, tipo... Cara, quando a Zolani volta no Legends of Runeterra, pelo andar da carruagem de algumas cartas... nasce uma teoria de que ela tem que sair de Ionia e chegar até Shurima e usar o altar dela, né? É o que as pessoas entendem, e que quando ela usa o altar, ela vai pra aquela segunda forma dela porque ela se desprendeu das armas dela, tá ligado? Ela seria um Darkin liberto a partir daquele momento. E aí, por isso que ela desempata a luta dela com o Atrox. E ela vence o Atrox e aí ela começa a consumir todo mundo. Se for isso mesmo, se essa teoria está correta, essa interpretação das cartas está correta, eu gosto, porque a gente poderia ter um ano inteiro que seria sobre temos que parar a Zolani e os próximos passos dela, tá ligado? Sim. Mas seria legal, eu adoro o monstrengo final, mas assim como Resident Evil tem um problema de o último design do monstro é uma gororoba, também tem um pouco disso na Zolani, não dá pra negar.
né, do design final ser uma gororoba de carne. E, cara, ela ganhou do Aatrox, ela ganhou da Mihira, ela ganhou da Kayle, aí chegou o Ryze. E aí o Ryze tem literalmente o poder do roteiro, né? Ele só chegou e falou assim: Runas do Infinito, apaguem esta merda! Bum! É a WandaVision, né? Sem mais mutantes. Não sei se tá ligado nessa história. Tô ligado. Então. Mas eu concordo que eu amo a saga Dark, mas o final é bosta. Eu não acho legal esse final de eu acho que Undone, né? Eu acho que vai ser muito mais interessante você ter os Darkinhos numa guerra com motivações diferentes, sabe? Então você vai ter ali o Aatrox, que quer, tipo, acabar com questão de vingança. A Azulani, que quer ter controle sobre tudo. O Zahrin, que quer impedir o conflito, sabe? A Naafiri, que quer unir todo mundo, sabe? Então, cada um com uma motivação vai ser interessante pra você ver a forma como cada um toma atitudes dentro de um conflito desse tamanho, sabe? Não só aquela coisa, tipo, Zolani e Aatrox ali, sabe? E assim, agora eu vou ofender uma galera, mas o Aatrox não dá um bom mocinho. Tem essa questão ainda, tá ligado? O Aatrox não é um mocinho. A gente não tinha um mocinho Darkin. Esse mocinho Darkin é o Zahrin, tá ligado? Porque, tipo, o contraponto lá é o Aatrox, e aí depois ele morre e tem que entrar a Kayle como contraponto. Só que a Kayle é uma mocinha? Também não é, tá ligado? Então, fica difícil. E eu entendo que a galera gosta do Aatrox, se simpatiza com o Aatrox, mas colocar ele na posição de mocinho vai gerar um estranhamento, na minha opinião, saca? Ele é um bom antagonista, mas a gente vai ter uma história só com antagonistas, se forem desenvolver esse arco, né? E agora o Zahrin faz o papel de mocinho bem, na minha visão. Vamos lá. Isso é redenção. Eu poderia abater milhares com um só golpe. Mas pra quê? Raste no fogo cruzado das vontades. Saiba, uma guerra ainda maior o aguarda. Olha só, hein? A promessa, Riot Games. E falou o que a gente tá discutindo aqui, né? O fogo cruzado das vontades dos Darkin, né? Siga em controle e a vitória é certa. Se homem e foice trabalhassem em união, você poderia ter prevalecido. Com um propósito nobre, nós nos recuperamos. Não sirvo para o seu uso, demônio. Você é que serve para morrer. Aqui provavelmente sobre tocar no Atacão, outro demônio, né? Portou vigília eterna, minha amiga. Que eu me equipare à sua devoção. Pra Yunara. Quanto Deus e monstro, longo é o caminho que nos guia de volta à luz. Deuses caídos confundem ruína com glória. Eu voltarei à luz, ensanguentado se for. Eu voltarei à luz. Ensanguentado se for preciso, ele completa. Muito bom. Preciso. Saboreie a luta, Aatrox. Será o seu último gosto de liberdade. De liberdade, né? Então não é de vida. Então você também não pode destruir ele, né, coitado? Ninguém vai me destruir. Eu os poupo do que se tornaram. Intelectual, não podemos mais nos isolar do mundo. A lâmina... Aqui foi pro nosso mano Nasus, né? Conhecido também como Shen de Shurima. da minha rainha decaiu, rendida às mãos de uma mercenária. Aqui ele tá falando sobre a Shallikar. Shallikar. Né? Civil provavelmente vai rolar pra Civil, né? Eu sou imortal. Eu sou indissociável. Yunara, eu nunca fui digno da sua fé. Você tenta a morte. Uive por você, que se perdeu na matilha. Sabe o que eu tava pensando? Será que o indissociável é porque também não dava pra separar ele do poder de ascendente? Como Pode a... Putz... Pode ser. Eu tô seria muito foda. ansioso pra build desse personagem, cara. Tu não tá ligado. Mano... Aí esse cara... Assim, hoje, pra mim, eu parei ele com o Aatrox e com a Zolani. Pra mim, são a trinca, tá ligado? Hoje. Sim. Mas se ele falasse... Se aparecer na build dele que ele tentou tirar o poder dele mesmo, não faria sentido esse cara tentar? Faria, pra caralho. Nossa, será que ele tentou usar o poder de tirar
a divindade dele e não conseguiu? Puta merda, hein, cara. Yunara, esta guerra tomou tudo de você. Como eu poderia pedir que voltasse a lutar? Persistirei acima dos abatidos. Já! Eu busco os Solnatos, em cujas veias corre podridão. Solnatos é a outra forma de se chamar os ascendentes, tá ligado, família? Solnatos, deus guerreiros, ascendentes. E também tem gente que chama de deuses artificiais, mas eu não lembro se isso é mais coisa de fandom ou se tinha dentro. A ira encontra a ruína. Eu enxergarei além da nossa loucura. Eu me erguerei sobre tudo o que destruiu a nossa mente. Já! Queime! Queime! Meu olho, isso não... Bem, eu... Corra, Shurimani. Você enfrenta um deus e monstro da história. Eu sou mais do que a presa do ódio. Eu não me alegro em enfrentar alguém de Demacia. Acabarei logo com isso. Você corrompe seu dever, Varus. A vingança não serve a ninguém. O que enlouquece o Varus é a vingança, né? Essa é a temática dele, inclusive. Você serve ao esquecimento, Aatrox. Então não representa nada. Isso aqui é bem interessante. Porque o Aatrox sempre fala sobre o Oblivion, né? O esquecimento. Porque ele acredita que seja uma forma dele morrer. E depois que o Legends of Runeterra mexeu com os Kindreds, aí nasce um bagulho muito mais sinistro, né? Através disso, que pode... Por hora nada confirmado, só filosoficamente, né? Mas em Runeterra, por conta do Legends of Runeterra, é entendido hoje que existe a segunda morte. E a segunda morte é o esquecimento. Tá ligado? Morte da alma, no caso, né? É. Porque ainda tem isso, coitado do Aatrox, né? Tipo, ele procura esse tal Oblivion, mas mal sabe ele que ele pode fazer o que ele quiser com o corpo, né? Depois que ele morrer. Tipo assim, pra mim, é muito claro que a morte em Runeterra, ela não é essa coisa definitiva, sabe? Não é. Ela é basicamente passagem do plano físico, né? Onde tá o mundo, pro plano do reino espiritual. Então, se o Aatrox em algum momento conseguir esse Oblivion, ele ainda tem um reino espiritual pra lidar com a existência. Então, eu fico pensando se ele quer o Oblivion, porque ele já, tipo, morreria, já seria esquecido e já morreria a alma dele junto. É. Tá ligado? Só Faz um certo que sentido. é muito difícil. Aí, tanto que eu falei pro pessoal que... Acho que eu falei no chat, acho que eu falei no Twitter, não lembro se eu falei aqui em vídeo pra vocês em live. Mas os demônios não podem ser esquecidos, tá ligado? Porque eles estão ligados a sentimentos das almas das pessoas. Então, o Fiddlesticks não pode passar pela segunda morte, porque as pessoas sempre vão ter medo e ele é o medo em si. Justo. Então, em tese, o Nocturne, se ele for equiparado ao primordial do pesadelo, enquanto tiver alguém pra ter algum pesadelo, ele não morre, tá ligado? Então, Sim. por isso precisa se buscar um poder muito diferenciado pra tentar matar um demônio, né? E Sim. aí, isso justifica o esforço todo da LeBlanc. Faz sentido. Nós, Darkin, tomamos muito do mundo. Ninguém deve mexer com o poder dos deuses. Isso é clemência. Há de ser. Afiado pela luta. Seus inimigos são meus, Yunara. A vingança só toma, Varus. Ela não restaura o que se perdeu. Não Quem restaura é o amor. Vai tomando. sabe o Boa que está vingança aí. enfrentando. Não há como desfazer o que você libertou. Meus pares, provem que merecem sobreviver. Mais do que sede de sangue. Chega de ira. Controle, não massacre. Eles sofrerão. E assim o mundo ficará mais seguro. Eu mereço o silêncio. Fique em paz, Senescal. Você deu E lá foi o sem Nescau, hein, coitado. tudo o que podia. Eu entendo, Crepúsculo. A cruel necessidade de nos selar. Aqui foi pra Zoe, né? Pra Misha. Vingança não. Consequência. O que você sacrifica? Corte a loucura.
Ficar preso era melhor do que isso aqui. Ô, louco, que isso? Caralho. Um último aviso. Corra! Uma guerra ancestral recomeça. Eu sei que provavelmente ele só viu um Darkin aqui, né? Mas. Não deixando a gente sonhar. Porra, eu falei há muito tempo. Contemplem Zolânia, sua nova campeã favorita. Na época eu falei de 2025. Agora você dá pra falar pra 2027, quem sabe já no LoL 2 aí, né? Mas ok. De que lado você está? Sua própria fúria te cegou. Domine sua natureza. Este corpo veio a mim pelo sangue. E ao sangue ele voltará. Aí, aqui mata uma dúvida, né? Algumas pessoas estavam falando... Eu vi alguém comentando, não foi nenhum creator, então acho que foi só mais alguém da comunidade mesmo, falou assim... Ah, ele não usou hemomancia. Gente, ele claramente usou hemomancia. Pra sair da arma, o Darkin tem que usar hemomancia, tá? Os que servem a deuses caídos abandonam a própria vida. Sob as minhas asas, os solnatos se uniram comigo na imortalidade. Agora, sob a minha lâmina, eles devem morrer. Uma entre infinitas vidas a dar. Não poupar o mal. Sem trégua, o sangue corre. A fúria causa fraqueza. Onde outros se perderam, eu devo resistir. Sobre a loucura, né? Eram calorosas, as chamas da guerra. Mas eu escolhi o frio. Escolhi o silêncio. Irredimível. Aqui fica claro que ele sentia prazer na batalha, né? Tipo, pô, eram calorosas as chamas da guerra, mas eu escolhi o frio e o silêncio. Tá ligado? Muito boa essa frase. Pelo seu bem, lembre-se de quem você é. E a queda inevitável. Seus planos levarão à sua morte várias vezes, farsante. É estranho voltar a respirar, livre dos grilhões de ferro e cinzas. Quando prendi meus pares, eles voltaram a ser mortais por um instante. Mas aí se perderam. Minha amiga, eu... Caralho! Quando eu prendi meus pares, eles voltaram a ser mortais por um instante. Mas aí se perderam. Caralho. No conto, dá a entender que a mesma magia que faz eles serem selados é a magia que torna eles matáveis, né? Que no conto eles matam ascendentes, tá, família? Mas bem interessante isso aqui. Será que, no caso, se forem duas magias diferentes, ele sabia as duas? Tanto a de separar quanto a de selar? E sendo uma só, ele também saberia matar os irmãos, mas ele também escolheu por selar. Interessante. Eu não duvido que ele saiba, até porque como ele lutou contra os Darkin, né? Em algum momento ali, até na HQ lá, é mostrado que depois que a guerra Darkin acaba, aí ele conta pra Yunara, né, a verdade sobre ele. Eles têm que pensar numa forma de lidar, né? O Zarrin queria se fazer o que foram feitos com os irmãos dele, só que com ele, né? E aí, tipo, a Yunara dá a sugestão do templo, né? Então meio que eu acho que ele sabe, porque ele viu, né, o aspecto do Crepúsculo fazer Sim. o que foi feito com os outros. Eu avisei. Eu não deveria ter voltado. Ah, King, tanto que na HQ lá mostra, né, que é magia lunar e solar, né? Tem, eu lembro agora. Matar um imortal é uma vitória efêmera. O temido passado volta pela minha mão. Você se perdeu. As memórias se mesclam. Um reino que não conheci. Um império que há muito se foi. Mesmo em silêncio, eu fui à guerra. Somos casos perdidos! Eles se orgulham do massacre. Merecem tudo o que vai acontecer. Os irredimíveis não merecem clemência. Guerra sem fim. Eu não vou renegar esta vida.
A provação nunca cessa. A cada instante e movimento, devo deter os Darkin. Só eu persevero. Os que enxergam com olhos obscurecidos só veem sombras. Sem fúria, sem vingança, só morte. Sangue foi derramado e a guerra recomeçou. Senescal, eu aceito o seu sacrifício. Essa aqui é literalmente uma fala pra animação, né? Eu aceito o seu sacrifício. E você? Atravesse o tumulto. Que a carne não vacile e a determinação não fraqueje. Poucos puderam passar pelos ritos da ascensão. Menos ainda eram dignos. Sim, se você passa pelo ritual de ascensão, não é garantido que você vira um sol nato. Se você vira um sol nato, pode ser que você seja aceito no grupinho, aí você vira um ascendente. Se você não for aceito no grupinho, você vira um Bakai, tá? Isso. Sangue é tudo o que você busca? A sedução da loucura não me distrairá do que devo fazer. Kinko, nosso pacto seria quebrado. Pela sua mão ou pela minha. Nem morte nem clemência são dadas levianamente. Enrijeça a mente. Fortaleça a carne. Casse os caídos. Eu sou o mal postergado. O meu sangue... Isso ele já tinha falado, né? Isso acho que ele fala literalmente na animação. Que ele se acredita como um vilão que ainda não se tornou um vilão, mas que inevitavelmente vai, né? Que anseia por morte. A minha mente exige clemência. Acabe com o massacre. Não tenha pena. Meus irmãos e irmãs estão à deriva. Somente eu despertei. Eu me selei bem longe daqui. Não me faça mostrar o porquê. Que fúria, meus pares. Que futilidade. Varus, você parece próximo à humanidade. Opa! Mano. E aí é por isso que eu acho interessante a ideia de uma nova Guerra Darkin, tá ligado? Porque, por exemplo, eu não acho que o Varus, ele iria pelo caminho de, tipo... de causar o que foi causado na primeira. Acho que o Varus não tem esse interesse, sabe? Então aí eu consigo já ver, tipo, uma aliança entre Varus e Zahrin, sabe? Então vai ser muito interessante ver esses personagens tendo esse tipo de interação por um conflito que vai rolar, sabe? E pra mim tá meio que inevitável, assim. O Zahrin me parece ser um boneco que existe pra uma segunda Guerra Darkin, basicamente. E vou trazer aqui, Riot. Escuta o brasileiguinho, tá ligado? Como dar um final feliz pros Darkins do bem? Senhor dos Anéis. Literalmente a passagem para o outro lado, como os elfos fazem, tá ligado? Os Darkin que conseguirem vencer, pararem os maus, enfim, os maus são destruídos, os bons vão ter alguma simbologia de pegar um barquinho e viajar até o horizonte e atravessar o véu e foram felizes pra sempre num outro nível da existência, tá ligado? Eu consigo ver... Cara, Arcane teve uma coisa que pode ser usado como linguagem pra isso. Como é que eu vou lembrar? Ah! Lembrei! Foi mal, não sei se vocês vão ver. Sabe quando o Victor tá tentando curar o Vander do WW? Aquilo ali dá muito pra usar como linguagem pros Darkin, tá ligado? E tipo... Porque eles estão presos dentro do caos da mente deles, né? Exatamente. Das dores. E aí lá dentro você consegue encontrar o ser humano, sabe? Que aí no caso seria o Zahrin com aquele visual que a gente viu ali com o Shinzal, sabe? Os outros também com a mesma coisa. Eu vejo muito, tipo, se em algum momento eles conseguirem... Alguns, né? Que eu acho que é importante pro Atrox e outros Darkin que são mais malignos mesmo, assim, querem só a destruição. Esses aí eu acho que precisam ter um destino menos agradável. Mas, tipo, Zahrin, então Varus, de repente... O Joral também, né? Que é um cara que tá em sofrimento o tempo inteiro. De repente, eu acho que poderia ter uma cena muito foda, sabe? Não de purificação, mas de libertação deles num outro plano. Talvez o plano espiritual mesmo, o reino espiritual. Seria muito foda. Ouça, ouvir a presa. Uma era guerreando sob o sol.
Não me admira que alguns tenham feito as pazes com as trevas. Como seria fácil destruir isso tudo? Este lugar ficaria tão... Ó, isso aí é um lapso de loucura que quase que chega nele, viu? Tudo. Este lugar ficaria tão... vazio. Divino Para, não brinca com isso não, que a galera não lida bem, Robert. e profano. A corrupção me provoca no limiar da mente. Sedutora, tentadora. Não confunda meus escrúpulos com paz. As areias se agitam. Os caídos chamam. Você é um caso perdido. Voltar a enfrentar o vazio. Isso eu vou saborear. Tá. Confirmado, então, que o Zahrin esteve em Ikatia, né? Se não esteve em Ikatia, ele lutou outras batalhas contra o vazio, né? Porque a gente sabe que Ikatia foi o início, né? Depois teve todo um longo processo aí deles tentando conter a expansão do vazio em Shurima. Divindade ilimitada! Salvação no massacre! Rendendo-se a modos bestiais na Firi. Então morra feito uma besta. Saiba que não há triunfo aqui. Você se entregou a si. Deuses caídos. Eu porto o fardo que vocês não suportaram. A loucura, né? Ele entrou pro Seleto Hold e não ficou loucão até agora, né? Ele só tem ele e o Nasus, pô. É mais difícil você ceder ou você se controlar e não ceder? Eu acho que o Zahrin realmente ele leva um fardo aí, porque eu tô tentando muito me pôr no lugar do personagem, sabe? Tem um exercício de empatia, assim, pra tentar entender. E, mano, esse bagulho da corrupção mental, realmente, ele fala aí, né? Da tentação de ceder a isso, né? E realmente, imagina tu sendo essa criatura ultra poderosa e que tua mente tá constantemente te dizendo só se entrega completamente a esse poder e impõe tua vontade a tudo, sabe? Tipo assim, é muito tentador, sabe? Sim. É tipo ter um formigueiro na sua cozinha, tá ligado? O que você faz? Você é um ser que pode literalmente jogar água, tacar fogo, jogar veneno. E é aquela coisa, né, da arrogância ascendente, porque os ascendentes, eles tinham uma visão de como as coisas deveriam ser e começaram a batalhar entre eles, guerrear entre eles, porque discordavam. E é porque essa arrogância dava a eles uma certeza de que a visão deles era a correta, né? E eles se entregavam completamente a isso, a essa ideia tirânica, né, de vou impor a minha vontade, vai ser como eu quero. E aos poucos eles foram se entregando cada vez mais a essa loucura, né? Tem um quê disso, assim. Aí o Zahrin não, ele é o caminho contrário. Ele controlou esses impulsos tirânicos, arrogantes, soberbos de um ascendente, né? Não despertei uma guerra ancestral só para lutar, mas para encerrá-la. Até o divino. Como é que é, meu queridão? Fala de novo pra eu ouvir. Só para lutar, mas o que vocês não suportaram. Não despertei uma guerra ancestral só para lutar, mas para encerrá-la. Zolani confirmada. Valeu, falou! Como é que eles vão meter a Zolani no meio de uma história que vai ter o Swain como principal? Tá ligado? Cara... mas eu acho que é um arco que vai ser a parte. Não acho que vai juntar as duas coisas, não. Eu acho, pelo menos. Pois é. Tipo assim, pra série, eu acho que não faz sentido. Bota fé? Se Iron Man Chains é real, eu acho que não faz sentido. Mas a Riot me provou que minha cabeça... Assim, né? Esse novo time da Riot me provou que minha cabeça trabalhava com muitos limites ao imaginar coisas pra Runeterra, assim, sabe? Quando uma vez eu escrevi uma fanfic, que infelizmente não foi ao canal, sobre o Pantheon, eu peguei, o Pantheon, ele é um aspecto, ele tá lutando contra um demônio. Eu não coloquei outro elemento, tá ligado? Porque eu fiquei tipo assim, mano, já tem um aspecto e um demônio. Eu não vou meter um Yordle e um Sentinela da Luz e pá, tá ligado? Senão fica muito bolo, muito salseiro. E aí, mano, no ano seguinte a Riot mete, tá ligado? O Noxus, e aí a LeBlanc, e aí tem o Vlad, que é a porra do Hemomante, e aí eles encontram um demônio, eles usam o demônio pra invadir o mundo espiritual, de lá tirar uma arma Darkin, e esse Darkin tá aqui, saca? E aí ela virou e falou assim, agora eu vou pegar isso e enfrentar o Swain com essas informações.
acho que a Riot, ela tá arriscando mais, né? Eu acho que é esse o ponto. É. Porque a Riot, ela sempre foi mais conservadora na forma como conta a história. Agora ela foi um pouco mais ousada, digamos assim. Uhum. E ela misturou vários elementos que a galera gosta muito. Uhum. Até o divino tem feridas que não consegue curar. Uhum. O coração mortal ainda bate aqui dentro. Firme, implacável. Ah! Ah! O templo aprisionou a minha escuridão, mas não a expurgou. Ah! Ah! Ok. Matador de deuses, aniquilador de mundos, meu irmão, basta. Nossa aliança Essa era pro Atrox, né? Sim. The World Ender. ainda precisa ser provada, Deus guerreiro. Tamanha nobreza. Isso aqui é pro Azir. Eu peguei esse spoilinho. Deus guerreiro. Tamanha nobreza. Rendida à brutalidade. Mas Eu ia comentar isso antes, eu esqueci. Tipo assim, e o Azir? Gente, o Azir também é maluco, tá? É que a gente não presta atenção, mas ele voltou, tipo, eu vou erguer o Império! E tipo assim, irmão, agora não lembro, mas fazem 1000 anos. As pessoas já criaram outras sociedades, já existem outros modelos de vida. É porque se a gente for olhar a lore da perspectiva neutra, assim como quem lê uma historinha normal, a gente vai estar sempre se rendendo à visão dos personagens das coisas. Então, pô, a gente vê o Azir voltando, o Império de Shurima sendo reerguido, a gente interpreta isso como uma coisa legal, porque, pô, voltou, né? O Azir voltou, não sei o quê. Pô, ele vai sempre colocar dentro dessa perspectiva, né? Quando você vai ver os contos ali de Shurima, em que o Azir tá participando, vai ser colocado numa perspectiva positiva o retorno do Império, porque é o Azir que tá ali como protagonista da história, sabe? Mas quando você olha, tira a sua visão da história pra olhar com uma análise mais crítica, pô, o Império de Shurima é um império que caiu há, não vamos lembrar, milênios, entende? E aí agora existem várias cidades-estados em Shurima. Vekaura, a própria Nazumar, não sei o que, né? A galera da Thalia lá que é mais errante, mais tribal e tal. E cada um com seu modelo, né? A própria Noxus conquistou algumas regiões ali e cria aquele modelo que Noxus a gente já conhece e tal. E aí do nada, milênios depois, surge um ascendente, que todo mundo sabia que estava morto. Ele reergue o disco solar, reergue a capital, diz que o Império voltou. Sabe? Tipo assim, é isso, o Império de Shurima voltou. E a glória de Shurima vai ser restabelecida. Cara, eu não acho que o Azir vai ser esse imperador bonzinho que, tipo, venham a mim os que querem e os que não querem fiquem de boa. Ele vai tentar reerguer a glória do Império. E quem não quiser, ele vai fazer um Hecatia 2.0, mano. Eu acho que vai ser isso mesmo. E quando a gente vê os contos do Xanté, ele já tá vendo as consequências disso, porque as cartas do Azir mostram que ele já tem um novo campeão, né, que ele chama de campeão do Azir, e aí dá pra ver a galera já com arma pegando fogo de luz solar. Então, tipo assim, mano, ele provavelmente só tá procurando um sacerdote, e assim que o Azir achar um sacerdote, ele vai fazer novos rituais de ascensão pra fazer novos deuses guerreiros, tá ligado? E aí, por outro lado, o Zeraf tá fazendo novos Bakai, tá ligado? Ele ainda não, em tese, não conseguiu fazer um ascendente. Mas ele é um puta de um sacerdote. E ele também já fez lá a criatura que o Xanté enfrentou. Sim. Então, o Shurima já está sofrendo por conta da volta do Zeraf e do Azir, tá ligado? Isso. Mundo a cair, mais alto a subir. Erga-se, Imperador Falcão. Eu não juro lealdade a um líder inato. Aí, ó. Já jogou a bronca. Líder inato é liderança genética, né? Não, mas acho que ele falou inapto, não? Inato. Eu acho que foi inato. Dá replay pra ver. Erga-se, Imperador Falcão. Eu não juro lealdade a um líder inato. Que eles se lembrem do que é sangue. Não sei. Pode ser as duas palavras, mas ok. Mortal e monstro. Ambos letais demais para poupar. O ritual da batalha persiste ao longo das eras. A eternidade é o meu fardo. Senescal,
resoluto mesmo nos campos da memória. Nos erguemos como um. Yonara. Caraca. Isso aqui, o Shinzal ainda tá lá dentro de alguma forma, então, né? Ah, tipo, o corpo é o corpo físico do Shinzal, né? Então, meio que olhando o corpo humano como uma coisa mecânica, o cérebro é o cérebro do Shinzal. Então, talvez ele tenha acesso às memórias do Shinzal, essas coisas assim. Só que isso não quer dizer que o Shin tá ali, né? É só as memórias do cérebro dele. Acho que eu interpretei dessa forma. Tipo o Korra, Isso. O Avatar, né? Como um. Yonara, sua fé em mim vacila. Eu tenho séculos. Você tem segundos. Ok, né? Aquela coisa de a história do planeta, né? A humanidade está aqui há 1 segundo, né? Uhum. Cara, excelente frases, hein? O que você achou? Gostei bastante, mano. Eu gostei muito do Zarin, assim. Acho que por vários motivos, né? Eu já falei alguns, assim. Um outro motivo que eu gosto muito é que, tipo, os Darkin, apesar de ser uma temática bem original e bem legal da Riot, eu sempre via eles como uma coisa meio assim, à deriva dentro da história. Tipo, eles estão ali e é isso. O Atrox tem o objetivo dele, o Rash tá tentando consumir o corpo do Caim, o Varus é aquela eterna briga pra ver quem assume o comando. Aí eles lançam um Darkin novo de vez em quando, mas pô, eu não via muito um objetivo claro, assim, pra um arco envolvendo eles. E quando a gente pensava numa possibilidade de uma nova guerra Darkin, era muito a guerra pela guerra, assim, sabe? E eu acho que você trazer um antagonista pros Darkin é muito interessante, sabe? E esse antagonista ser um Darkin é mais interessante ainda, sabe? Porque, cara, isso vai fazer com que esses personagens todos sejam afetados e tenham que se movimentar pela história, pela lore, sabe? O Atrox, ele tava só lá com aquele objetivo de obliteração. Quando você coloca o Zarin como um cara que não só quer impedir o Atrox de conseguir isso, mas quer acabar com o Atrox começa a ficar mais interessante como personagem também, sabe? E os outros Darkin como um todo. Então eu gosto muito da adição do Zarin dentro desse panteão aí dos Darkin. Muito bom, é isso. Meu último comentário, eu não tinha falado sobre o modelo, né? Mas um follow-up daquilo que tinha sido comentado no vídeo anterior a respeito de... Meu Deus, o modelo está muito feio dentro do League of Legends. Mudou. Toda a percepção da comunidade que tava reclamando no Twitter mudou, simplesmente porque o boneco não é azulado como apareceu na imagem do leak. Mas o restante é literalmente o mesmo e por uma outra posição a galera gostou do modelo. Então, fica o disclaimer aqui. Meu Deus, guys, teve acesso ao leak? Legal, que legal que você viu. Mas espera pra ver o resultado final. Se o resultado final ainda for uma merda, reclama, né? Pra mim, eu acho que o modelo ficou satisfatório. E, King, você tá falando que tá bonito? Tá bonito pra League of Legends, mano. Ainda no fim das contas, ainda é feio. É por isso que a gente precisa do LoL 2, tá ligado? Com uma engine. E sim, esse é um papo que a gente vai ter essa semana na nossa live dos Fogolumes, quinta-feira, às 19h30. Nesse canal aqui também, no canal do King, mas também no canal dos Fogolumes. Siga todos os canais aqui que estão no collab, certo? King, você voltou. Com quanta velocidade você pretende postar conteúdo e tal? Acho que uma vez por semana, tá? Me comprometo com vocês a uma vez por semana fazer um vídeo falando alguma coisa aqui com vocês sobre o universo de League of Legends. Talvez saiam aí vídeos verticais com mais volume. E hoje, que vocês estão vendo esse vídeo aqui, ou ontem, né? Acho que sai na quarta-feira esse vídeo aqui, tá? Saiu também no meu Instagram um carrossel falando sobre todo o arco de transformação de um humano até ele se transformar num Darkin, e também explicando o que é o Zarin pra vocês, tá bom? É isso, meu mano Sinuca, despeça-se e faz um merchan, fica à vontade. É isso, gente. Obrigadão aí a todo mundo que colou. Se inscreva aí no canal dos Fogolumes, no canal do King. E vamos nessa, vamos continuar aí criando conteúdo pra Runeterra, que a gente gosta bastante. É isso, gente. Apareçam na live quinta-feira. Um abraço. Valeu. Perfeito. Valeu, falou!